Capítulo 10. Grace. Alô, Grace? Quem fala é o Alex da oficina. Estou ligando para informar que você pode passar aqui hoje a qualquer hora e dar uma olhada no seu carro. Obrigado, e espero vê-la logo. Havia-se passado alguns dias desde que eu chegara a Chester. Eu não tinha saído muito de casa desde que cheguei. Quando saía, acabava na The Silent Bookshop. Ficar naqueles dois lugares era a maneira mais fácil de evitar encontrar as pessoas. Minha missão pessoal era evitar qualquer encontro com Autumn e Finn. Mas agora que Alex havia ligado, eu me obriguei a deixar meus dois refúgios e seguir para a oficina. Depois de calçar os sapatos, saí e senti a brisa de verão acariciar meu rosto. Não havia nada como os verões quentes da Geórgia e o jeito como as árvores explodiam em vários tons de verde. Chester era uma cidade com tamanho perfeito, porque dava para fazer tudo a pé, embora a oficina de Mike parecesse um pouco mais fora de mão porque ficava bem na fronteira da cidade. Os Emerys eram donos de muitos hectares de terra, não chegava perto das posses da minha família, mas eles tinham um terreno bem maior do que a maioria das pessoas. Em uma das pontas havia uma linda casa de 2 andares e, no meio, ficava a oficina. Na frente dela, havia alguns veículos quebrados e enferrujados em cima de pneus. Como decoração, tinha ficado fofo. Uma placa de madeira indicava Mickey's Auto Shop bem na frente da construção. Ao lado da oficina, havia uma casinha pequena com alguns arbustos em volta. Não era nada demais, mas tinha aquele ar fofo e caseiro. Quando eu sonhava em ter filhos, sempre pensava que passaríamos as férias em uma casinha bonita como aquela todos os anos. Abri a porta da frente da oficina e ela rangeu. Um sino soou em cima dela. Olhei em volta, mas não havia ninguém por lá. Fui até o balcão e toquei a sineta, esperando que alguém notasse minha chegada. Quando isso não aconteceu, comecei a andar pela oficina. Do nada, um grande labrador preto apareceu e veio caminhando na minha direção. Ele andava devagar, mas estava abanando o rabo. Você deve ser o cara que Josie mencionou, comentei, me abaixando para fazer carinho nele, que continuou abanando o rabo embora sua respiração estivesse ofegante, como se a curta caminhada o tivesse exaurido. Olhei para a coleira. Tucker. Você é uma graça, Tucker, elogiei, antes de ele se levantar e seguir para sua caminha. Que doce de cachorro. Olá? Chamei, mas ninguém respondeu. HMPH. Esperei um pouco mais na entrada da oficina até que ouvi uma batida alta. Segui até os fundos e vi uma porta aberta que levava a um quintal. As batidas ficaram cada vez mais altas quando passei pela porta, e ali, atrás de algumas árvores, havia um automóvel que parecia ter sido açoitado por um furacão algumas vezes. Com uma pesada marreta, Jackson batia no veículo, em cima dele. Ele estava ali sem camisa, e o suor escorria por seu corpo enquanto ele continuava batendo no carro sem parar. Cada músculo de seu corpo estava à mostra, e eu não pude deixar de notar. Como poderia? Jackson podia ser o babaca da cidade, mas o corpo dele merecia ser venerado. Não era comum se deparar com homens tão bonitos como ele, pena que a personalidade não combinava em nada com a aparência. Oi! Gritei para Jackson, mas ele não olhou. Continuava marretando, cada batida cheia de agressão. Ele estava com protetores de ouvido, o que o acabava ajudando a me ignorar. Então, eu me aproximei mais. Oi! Berrei de novo, batendo a mão no carro. Ele teve um sobressalto quando me viu e largou o martelo e, em questão de segundos, estava falando uma porção de palavrões. Puta merda! Gritou ele, agarrando o pé esquerdo, onde o martelo tinha caído. Tá doendo pra caralho. Ai, meu Deus, sinto muito! Exclamei, cobrindo a boca com as mãos. Você está bem? Eu acabei de deixar a porra de uma marreta cair no meu pé. O que você acha? Gritou. Eu poderia discutir com ele, mas Jackson realmente tinha deixado uma marreta cair em seu pé, então sua raiva parecia válida. Ele resmungou alguma coisa, como de costume, e me lançou um olhar sério. O que você quer? Recebi uma ligação do Alex pedindo que eu passasse aqui para ver o carro, e não havia ninguém na oficina. Então, ouvi, apontei para o carro destruído.
O que quer que você esteja fazendo? Ele resmungou um pouco mais, finalmente colocando o pé no chão, e começou a andar em direção à oficina. Eu fiquei parada ali por um momento, sem saber ao certo o que deveria fazer, enquanto ele se afastava mancando. Ele olhou por cima do ombro e bufou. Você não vem? Ah, estou indo, respondi, correndo em sua direção. Lá dentro, ele me levou até meu carro e disse. Alex teve que sair para rebocar algum veículo. Ele estava com a barba por fazer e passou a mão por ela. Ele me pediu para atualizá-la sobre o seu carro se não estivesse de volta. Coloquei a mão no quadril. Então, como ela está? Ela? Perguntou ele, erguendo uma das sobrancelhas. Carro não é feminino. Carros definitivamente têm gêneros. Só porque você não consegue compreender isso não significa que não tenham. A minha Rose, com certeza, é mulher. Você é bem do tipo que coloca nome em carro. E você é do tipo que reclama de quem coloca nome em carro? Retruquei. Ele resmungou de novo, e eu sorri. Senti que meu sorriso o irritava ainda mais, e eu meio que gostava de irritá-lo porque ele meio que gostava de ser cruel comigo. Seu carro é uma lata velha de merda. Alex devia tê-lo jogado direto no ferro velho, declarou Jackson. Foi uma perda de tempo você vir aqui. Seu carro é um lixo. Respirei fundo e ele ergueu a mão. Juro por Deus, princesa, se você começar a chorar agora eu vou perder a porra da cabeça. Fui eu que provavelmente quebrei o pé, e você não está me vendo ficar todo choroso por causa disso. Funguei e me esforcei para manter minhas emoções sob controle. Sinto muito, é só que Rose e eu já passamos por muita coisa. Pare de chamar a porra do carro por um nome. Pare de me chamar de princesa. Não. Então, vou continuar chamando meu carro de Rose e vou chamá-lo de Oscar. E por que você faria isso? Porque você é rabugento igual Oscar da Vila Sésamo. Ele ficou com um olhar inexpressivo. Ah, como você é criativa, princesa. Obrigada, Oscar. Porque você sabe que chamar uma garota de princesa é realmente pensar fora da caixa, debochei. Você é irritante. E você, rabugento. Mas, senti um nó no estômago e passei a mão na nuca. Sinto muito, sabe? Sobre o seu pé. Se você quiser, eu posso. Não. Ele me interrompeu. O quê? Eu disse que não. Nós não vamos fazer isso. Eu vou deixar uma coisa bem clara para você. Isso, as nossas interações. Isso não é um lance. A resposta dele me deixou perplexa. Eu nunca disse que era um lance. Tudo o que eu estava dizendo era que não. Não diga nada. Então, pare de me interromper. Então, pare de falar. Você acha que eu não estou percebendo como? Você olha para mim todas as vezes que está na livraria? Como se houvesse algo em mim que você não consegue entender. Bem, não existe nada aqui. Então, se você puder me fazer a porra do favor de me deixar em paz, isso seria ótimo. E, como sempre, ele começou a resmungar. Você está fazendo de novo. Fazendo o quê? Chorando. O quê? Droga. Sua descontrolada, disse ele. Só espere pelo Alex aqui? Murmurou. Eu não quero mais lidar com você. Uau. Acho que odeio você. Voltei para a área de espera e me sentei, deixando minha bolsa na mesa. Enquanto aguardava Alex voltar. Quando ele passou pela porta, abriu um sorriso caloroso. Oi, Grace. Obrigado por vir. Alguém já veio atendê-la? Na verdade, não. Jackson falou comigo, mas não foi de muita ajuda. Ele só me disse que o carro era uma lata velha de merda e que não valia a pena tentar salvá-la. Alex cruzou os braços. Onde ele está? Lá fora, marretando um carro feito um louco. Ah! Alex meneou a cabeça e estremeceu, como se estivesse com frio. Não leve para o lado pessoal. Ele está tendo um dia ruim. Dei uma risada sarcástica. Como você consegue perceber? Ele parece sempre estar de mau humor. É, mas, Alex franziu o senho.
quando ele está lá fora, batendo naqueles carros, isso significa que está muito mal-humorado. Tipo, muito. Mesmo. Não há como conversar com Jack quando ele está assim. Ele não é a pessoa mais fácil de se lidar. Isso é verdade também. Alex riu e assentiu, caminhando até meu carro comigo. Mas ele não é tão mau quanto dizem por aí. Não, concordei. Ele é pior. Você diz isso porque não o conhece. O Jackson que eu conheço é uma das melhores pessoas que já vi na vida, mas ele não demonstra isso do mesmo jeito que as outras pessoas fazem. Se você observar com atenção, vai vislumbrar isso de vez em quando. Então, o que você está tentando me dizer é que em algum lugar dentro daquele corpo humano existe um coração de verdade. Exatamente. Alex riu e se inclinou para mim, sussurrando. E às vezes ele até bate. Uau! Que conceito estranho. Olha só, eu sei que as pessoas falam muita merda sobre ele, e sei que existem muitos rumores por aí, mas essas mentiras não são quem ele é. A verdade é que ele é um dos melhores seres humanos aqui na Terra. É uma pena que o mundo não o conheça só porque as pessoas estão presas em sua falsa realidade sobre o homem que ele é. Jackson pode ser meu único sobrinho, mas se eu tivesse mais de um, mesmo assim ele seria meu preferido. Ele é seu sobrinho? Perguntei. Mike é seu irmão? Não. Ele balançou a cabeça. A mãe dele era minha irmã. Era. Aquele verbo no passado me atingiu com força e fiquei sem fôlego. Meus sentimentos. Obrigado. Já faz 14 anos. Hannah era, suas palavras. Falharam e ele pigarreou. Pela primeira vez, vi Alex franzir as sobrancelhas e foi um momento muito triste. Seus olhos, sempre brilhantes de alegria, se apagaram um pouco. Minha irmã era uma boa pessoa. Não passa um dia sequer sem que eu pense nela. Não se passa um dia sem que Jackson pense nela. Sinto muito mesmo. Eu não consigo imaginar passar por uma coisa dessas. É pior do que qualquer pessoa poderia imaginar. O que Mike e Jackson tiveram que enfrentar, ele respirou fundo. Ninguém consegue compreender esse tipo de sofrimento. Nem mesmo eu. Ficou parecendo haver mais naquela história, mas não fiz perguntas. Não era da minha conta. Ele meneou a cabeça e sua expressão se desanuviou. Mas ficar ouvindo minhas histórias de família não é o motivo de você ter vindo. Vamos conversar sobre seu carro. Ah, é, o carro, murmurei, ainda pensando no monstro que tinha me recebido. Me faça um favor. Alex franziu o nariz e coçou a nuca, depois jogou as chaves para mim. Ligue o motor. Fiz o que ele pediu, ouvi um som agudo e, depois, um pouco de fumaça. Isso não é nada bom. Dei uma risada. Ele concordou. Verdade, mas o som melhorou um pouco. Eu ainda não vou desistir. Vai, sim, porque é uma merda de carro. Exclamou alguém com voz irritada e entrando cambaleante. Eu não sei por que você trouxe essa merda para minha oficina. Ergui o olhar e vi um homem balançando uma garrafa de uísque na mão. Era uma cópia exata de Jackson, só que com rugas de expressão e cabelo grisalho. Ele tinha até a mesma expressão permanente de raiva no rosto. Eu não imaginava que alguém poderia ter uma expressão ainda maior de raiva do que Jackson. Toda a postura de Alex mudou ao ver o homem. Mike, achei que você não viria hoje. A oficina é minha. Eu posso ir e vir quando quiser. Não se esqueça disso, sibilou ele, caminhando até o carro. Ele fechou o capô e bateu nele 2 vezes. Leve esta merda aqui para o ferro velho. Ele tomou mais um gole do uísque antes de olhar para mim. No instante em que nossos olhares se encontraram, posso jurar que vi o ódio surgir em seus olhos. Eu conheço você, sibilou ele. Acho que não, respondi, sentindo a ansiedade crescer dentro de mim. Pelo canto dos olhos, vi Jackson do outro lado da oficina, olhando para nós.
Ele estava com as sobrancelhas franzidas exatamente como o pai. Eu conheço o seu tipo. Você é parente do pessoal da igreja. Meu pai é responsável pela igreja. HMPH. Você é uma FP, grunhiu ele, tomando outro gole. Uma FP? Perguntou Alex, mas eu sabia do que ele estava falando. Eu tinha ouvido aquilo a vida toda. Filha de pastor, esclareci. Eu não quero nenhum contato com gente da sua laia, declarou Mike. Em tom irritado. Então, tire essa porra desse carro daqui e saia já da minha oficina. Mas, Mike, eu acho que consigo consertar, começou Alex. Ficou claro para mim que o pai de Jackson o deixava nervoso. O mesmo tipo de nervosismo que eu estava sentindo. Era assustador estar perto de pessoas instáveis porque você nunca sabia o que podia vir em seguida. A gente não vai consertar porra nenhuma pra essa putinha. Senti um frio na espinha. E um aperto no estômago. Dá um tempo, pai. Não seja a porra de um babaca, gritou Jackson de longe, ficando um pouco vermelho. Eu não sabia que alguém podia fazer Jackson parecer bonzinho, mas, perto do pai, era exatamente o que acontecia. Você está de porre. Eu posso estar de porre, mas não sou idiota. Seus olhos continuavam pousados em mim. Eu sei que tipo de gente a igreja cria, e não quero ter nada a ver com eles. O jeito como agem, como se realmente se importassem com as pessoas, mas, na verdade, eles só pegam o dinheiro delas para morar em mansões. Você acha que não vejo como vocês olham para mim quando vou à cidade? O jeito como olham para o meu filho? Como se fôssemos gentalha? Eu nem conheço o senhor, murmurei com voz trêmula. Eu já tinha ouvido as histórias que as pessoas contavam, e elas eram assustadoras. Embora todas as histórias parecessem se basear nos fatos daquela tarde. Pode ser, mas eu conheço você e o seu tipo. Não quero ver você aqui de novo, ouviu bem? Saia daqui e leve a porra do seu dinheiro sujo para outro lugar. Não queremos a imundície dos Harrys perto de nós. Principalmente as filhas. Todo mundo sabe que as maiores vagabundas são justamente as filhas de um pastor. Então, dê-o fora daqui e diga para o seu Deus fazer o mesmo. Será que aquelas palavras realmente tinham saído da boca daquele bêbado? Tentei falar alguma coisa, mas minha voz não saiu. Permaneci em um silêncio assustado. Virei-me um pouco e vi que os olhos de Jackson estavam fixos em mim. Ele franziu mais as sobrancelhas como se estivesse com pena de mim, o que fez com que eu me sentisse ainda pior. Eu não queria começar a chorar na frente do Sr. Emery porque aquilo seria uma vitória para ele. Sua intenção era fazer com que eu sentisse que era nada além de perversa, e seu olhar cortante fazia com que eu sentisse vontade de vomitar. Eu não sabia bem o que fazer, então me virei e saí correndo da oficina. Ei! Gritou Jackson atrás de mim. Espere aí. Olhei para trás, com o rosto afogueado. Eu já entendi, tá? Vocês odeiam a gente. Não vou mais voltar. Não, é só que, Jackson suspirou e passou a mão no rosto. Ele não disse nada e sua expressão voltou a ficar zangada. O que foi, então, Jackson? Perguntei, irritada com o comportamento dele e do pai dele. Ele falou baixo. Você esqueceu sua bolsa. Ele estendeu o braço e eu arranquei a bolsa de suas mãos, resmunguei um agradecimento mesmo que ele não merecesse. Olha só, ele pigarreou. O que ele disse para você, ele exagerou um pouco. Tudo que seu pai disse foi um exagero. Foi mesmo, concordou ele. Meu pai exagera às vezes. É uma maneira gentil de descrever o que aconteceu. Meu pai tem problemas com a sua família. Ele teve muita dificuldade depois do incidente alguns anos atrás. Você quer dizer quando estava tão bêbado que bateu com o carro na igreja? Há um motivo para as pessoas o chamarem de Mike maluco. Jackson contraiu o rosto. Não o chame assim. É como todo mundo chama. Eu sei muito bem como todo mundo se refere ao meu pai, gritou ele,
me levando a dar um passo atrás. Ele olhou para mim, e, diferentemente do olhar do pai, juro que vi uma expressão de sofrimento. Como se ele estivesse lutando contra sua verdadeira natureza. Respirei fundo. Sempre olhe com atenção, só porque todo mundo o chama assim, não significa que você também precise chamar. Perdão. Percebi como a alcunha o afetava, como magoava, e me arrependi na hora de ter dito aquilo. Fiquei imaginando quantas vezes ele já tinha ouvido a expressão enquanto andava pela cidade, e quantas vezes seu coração se apertava ao ouvi-la. Eu sei que ele é um babaca, mas todo mundo pegou aquele único incidente e o rotulou para sempre. Ele estava tendo uma manhã muito difícil. Naquele dia. Pelo que ouvi, foi mais do que difícil. Ele marretou os bancos da igreja. Igual a Jackson marretando aquele carro lá fora. Foi uma manhã muito difícil mesmo, retrucou Jackson. Fala sério, Jackson, argumentei, irritada por ele estar defendendo aquele monstro por suas ações. Ele levantou as mãos, indicando que desistia. Tá legal, então, já entendi. Meu pai é a porra de um babaca. E ninguém sabe disso melhor que eu. Naquela época, ele cometeu um erro. Um erro enorme. Mas o modo como a cidade se voltou contra ele foi desproporcional. Merda, eles tentaram fechar a oficina dele. Tentaram queimá-la. Tentaram nos expulsar da cidade. Fizeram protestos em nosso quintal e nos xingaram de coisas que você nem pode imaginar saindo da boca de pessoas religiosas. Mas o que ele fez? Foi errado, sim. Eu sei. Mas ele estava sofrendo, e em vez de aparecer com um pouco da merda de compaixão que esta cidade sempre finge ter, eles apareceram cheios de maldade. Eles o deixaram ainda pior, mais duro e mais frio. Eles nos descrevem como esses animais horríveis e, depois, ficam com raiva porque nós nos transformamos no pesadelo que eles mesmos criaram. Eu era só um garoto na época. Eu vi toda essa gente, toda essa cidade, atacar meu pai só por causa da porra de um erro. Sinto muito que isso tenha acontecido, Jackson, sinto mesmo, mas eu não entendo por que você e seu pai têm tanta raiva da minha família. Não. Fomos nós que invadimos a casa de vocês. Nós não tínhamos feito nada contra eles dois. Não fizemos parte do que tinha acontecido com eles, porra, você não pode ser tão burra assim, disse ele, parecendo decepcionado diante da minha incompreensão. Todo mundo sabe quem manda nesta cidade. Sua família é a família real de Chester. E daí? Não foram eles que atacaram vocês. Ele levou as mãos à nuca e arqueou uma das sobrancelhas. Olha só, princesa, se seu pai ou sua mãe tivessem falado na igreja. Parem com isso, tudo teria acabado. Eles poderiam ter demonstrado um pouco de compaixão pelo meu pai, que obviamente não estava nada bem. Mas eles permaneceram em silêncio. Eles nunca defenderam o meu pai. Nem a mim. Senti um aperto no estômago. Por que vocês não vão embora? Por que continuam em uma cidade que faz com que se sintam tão mal? Ele olhou em direção à oficina, onde seu pai ainda cambaleava, bêbado, discutindo com Alex, e enfiou as mãos no bolso. Nós temos nossos motivos, e eu não vou explicar merda nenhuma para ninguém, grunhiu Jackson. Principalmente para uma Harris. Você é sempre duro assim? Ele fechou os olhos e contraiu um pouco o lábio inferior. Sou. Se eu odiasse tanto a cidade quanto vocês dois odeiam, eu me mudaria. Para onde? Este é o único lar que nós temos. Ele se remexeu no lugar. E eu vi a batalha que travava por dentro, decidindo se deveria se abrir para mim ou manter tudo trancado dentro dele. Eu a procurei, sabe? Sua mãe. Ele me revelou. O quê? Eu tinha 16 anos quando fui à sua casa. Eu me lembro como se fosse ontem. Bati na porta e falei com sua mãe, pedindo a ajuda dela. Foi logo depois que uns babacas me surpreenderam e me surraram quando eu estava a caminho do mercado. E o que minha mãe disse? Ela disse que meu pai tinha feito as próprias escolhas e que o povo da cidade tinha o direito de fazer a deles também. Ela disse que não devia nada para nós. Não. Isso é impossível.
Você está mentindo. Eu sei que minha mãe pode ser dura às vezes, mas ela não é má. Ela não diria uma coisa dessas. Ela nunca daria as costas para alguém dessa maneira, argumentei. Principalmente para um garoto. Acredite no que quiser, princesa. Continue acreditando na sua preciosa rainha, gritou ele. Eu devia saber que você não entenderia porra nenhuma, considerado quem a criou. Por que você é tão babaca? Perguntei, irritada. Ele contraiu a mandíbula, e a intensidade do seu olhar fez meu corpo estremecer. Mas, então, eu vi uma coisa, em um breve instante. Era tão pequena, tão minúscula, que uma pessoa que não estivesse olhando com atenção não teria notado, mas eu notei. Ele piscou e seu olhar se suavizou. Ele deu um passo atrás como se a minha pergunta o tivesse surpreendido. Os cantos de sua boca se contraíram, e eu juro que nunca vi um homem parecer sofrer tanto. Ele sabia a resposta para minha pergunta. Ele sabia exatamente o que o tinha feito se transformar no homem que ele era, e aquilo realmente o magoava muito. Jackson, sussurrei, sentindo que eu havia ultrapassado um limite. Invisível. Será que você pode me fazer um favor? Grunhiu ele em voz baixa à medida que seu olhar ficava mais sombrio. Será que você pode dar o fora? Vá correndo para o colo da mamãe. Tenho certeza de que ela tem mais uma porção de mentiras para te contar. Ele ofegou antes de se virar e ir embora, enquanto eu sentia um frio na espinha. Jackson parecia provocar aquela sensação em mim todas as vezes que seguíamos caminhos opostos. Voltei para a cidade, quando ouvi a voz aguda de Charlotte Lawrence. Chamando meu nome, acelerei o passo, fingindo que não tinha ouvido. Embora ela estivesse bem no meu caminho. Grace. Grace. Sou eu, Charlotte. Gritou ela, enquanto eu ouvia-o. Salto do seu sapato batendo na calçada. Respirando fundo, parei, sabendo que ela correria atrás de mim pela cidade inteira, até conseguir minha atenção. Eu me virei e me deparei com Charlotte em toda sua glória. Ela se formou junto com Finn e foi apaixonada por ele pelo mesmo tempo que eu, embora sempre tenha negado isso. Charlotte estava com um vestido leve de verão amarelo e sapatos altos salto 12 de um cor-de-rosa bem chamativo, sua marca registrada. Eu nunca a tinha visto com nenhum outro tipo de sapato. Ela se apoiou um pouco no joelho para recobrar o fôlego. Caramba, Grace, achei que não fosse alcançá-la. Mas conseguiu. Tentei falar com você ontem quando a vi na livraria, mas acho que você não ouviu quando eu a chamei. Eu ouvi muito bem. É mesmo? Sinto muito por isso. Na verdade, preciso correr agora. Tenho uma porção. Charlotte pousou a mão em meu ombro, ignorando todas as minhas palavras. Como você está? Eu já ouvi os rumores que estão circulando pela cidade sobre você e Finn, e estamos bem, menti com um sorrisão estampado no rosto. Finn. Eu estamos bem. Eu me sentia mal por estar mentindo, mas a última pessoa com que eu queria lidar naquele momento era Charlotte Lawrence. Ela era editora-chefe do jornal de Chester e a mulher mais bisbilhoteira da cidade. O jornal estava mais para uma coluna de fofocas do que para um jornal de verdade. Ela vivia sua vida de acordo com o mote "se está sangrando, vira manchete". Além disso, por causa de seu amor pelo meu marido, ela provavelmente deve ter feito até uma dancinha da vitória quando ouviu os rumores. Mas é complicado, não é? Perguntou ela. As pessoas estão dizendo que viram vocês brigando em frente à casa de Autumn. É verdade? É. Você realmente deu um tapa na cara dele? Também ouvi isso. Charlotte. Suspirei mantendo a voz baixa. Ela abriu um enorme sorriso. Sinto muito. Você está certa. Não é da minha conta. Deus sabe que casamentos exigem muito trabalho. Arqueei uma das sobrancelhas. Charlotte, você nunca se casou. Eu sei, mas posso imaginar que deve ser muito difícil passar por um divórcio, comentou ela. Ninguém está passando por um divórcio. Ah. Então. Vocês estão juntos. Insistiu ela, cruzando os braços e observando com muita atenção a minha reação. Sabe de uma coisa, Charlotte, eu não me sinto muito à vontade para
falar com você neste momento. Claro, não vou pressioná-la. Mas se você precisar de um ombro amigo, estou sempre à disposição. Você sabe que sempre invejei seu relacionamento. Com o fim. Eu sempre disse que se eu me casasse um dia, ia querer que meu marido fosse exatamente como o fim. Ele tratava você como uma rainha. É, bufei. Algo do tipo. Tudo bem, é melhor eu ir. Ah, Grace. Eu quase me esqueci, interrompeu-me ela, colocando a mão no meu ombro. Algumas mulheres da cidade e eu costumamos nos reunir na casa dos meus pais toda sexta-feira à noite para bater papo e nos empoderar. Gostaria de convidá-la. É tão importante como mulher que você sinta que tem uma tribo de outras mulheres que sempre apoiarão você. Nós tomamos vinho, falamos sobre assuntos da atualidade e estimulamos umas às outras a fazer o nosso melhor. Na semana passada mesmo eu ajudei a treinadora Lacey Veeds a se candidatar para uma nova vaga no jornal. Ela queria mais e nós, as mulheres, a ajudamos a perceber seu próprio valor e ela se esforçou mais depois disso. É claro que eu tive que recusar seu pedido. Quando ela me procurou no trabalho, mas pelo menos ela tentou, que é uma parte importante. Você disse para ela tentar uma vaga de trabalho e depois disse que ela não podia ocupá-la quando ela procurou? Charlotte contraiu os lábios. Exatamente. Lacey tem bom coração, que Deus a abençoe, mas não era a pessoa certa. Mas ela sempre pode tentar no ano que vem. Uau! Charlotte era uma coisa. De qualquer modo, tenho certeza de que poderíamos ajudá-la também, e nós adoramos ajudar e inspirar umas às outras. Na verdade, eu já tenho compromisso e... Sério? Porque sua mãe me disse que você estaria livre e, com certeza, estaria lá. Às 7 da noite, e escolhi você para ser responsável pela sobremesa. Espero que não tenha problema. Tudo bem, Grace. Eu tenho que correr. Agora. Vejo você na sexta. Ela soprou um beijo para mim e saiu correndo. Antes que eu tivesse a chance de recusar. Pelo visto, eu teria que encontrar a receita de um brownie mais cedo ou mais tarde.